Eu sou a professora Mariane Berger, sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre mais uma planta que podemos cultivar em um pequeno espaço e utilizada na nossa alimentação. Nós vamos falar sobre a pimenta. Existe uma variedade de pimentas, por exemplo, malagueta, pimenta dedo de moça, pimenta biquinho. Algumas delas bem ardidas e outras não tão ardidas, mas elas têm uma vantagem de deixar um prato mais colorido e também é fácil de cultivar em pequenos espaços. Vamos falar um pouco sobre a pimenteira, planta que fornece a pimenta. A pimenteira é uma planta fácil de cultivar em pequenos espaços. Ela gosta de um solo profundo, bem drenado e de um ambiente que tenha sol. Então, se você tiver um local na sua casa que tenha sol, ali pode ser um bom local para deixar a sua pimenteira. E também é uma planta cultivada em todo o Brasil. Então, tendo essas condições, um solo profundo, bem drenado e um local que tenha sol, ajuda para a pimenteira se desenvolver de uma forma saudável. Vamos falar de uma pimenta menos ardida, a pimenta dedo de moça. Então, ela é uma pimenta, como eu já disse, mais suave, utilizada de norte a sul do Brasil e pode ser utilizada em várias receitas, como por exemplo, preparo de molhos. Vamos falar um pouco sobre a pimenta biquinho? A pimenta biquinho é uma pimenta mais tranquila na ardência, então ela não é tão ardida. É bastante utilizada em molhos e ela recebe esse nome pelo fato de em uma das pontas se estreitar, formando um bico. Para ter uma pimenta biquinho bastante saudável e bonita, é importante o sol, um solo bem drenado e um solo adubado. Esta é uma das pimentas que podemos utilizar na nossa alimentação. Trata-se da pimenta cumari, de tamanho pequeno e formato arredondado. É utilizada em pratos do dia a dia, como o feijão e o arroz. Então, esta é mais uma das pimentas que podemos utilizar. Nós vamos iniciar o plantio da pimenta. Então, vamos utilizar nesta aula a pimenta dedo de moça. Então, eu vou apresentar os materiais que vamos utilizar nesta aula. Então, começando pela pimenta dedo de moça, a terra adubada, a argila expandida, o vaso, a manta de drenagem e a pá. Então, para iniciar o plantio da pimenta neste vaso, nós vamos colocar a argila expandida, que é essa argila aqui, no fundo do vaso, reforçando que a argila expandida ela faz a função de drenagem. Então, vou colocar até cobrir todo o fundo do vaso. Então, assim que cobrir o fundo do vaso, a próxima etapa é colocar a manta de drenagem. Essa manta, só reforçando, ela ajuda a reter nutrientes, então ela tem essa função. Após colocar a manta de drenagem, então a próxima etapa é colocar a terra. Essa terra é uma terra adubada. Então você pode colocar até encher o vaso. Você pode utilizar o adubo proveniente do minhocário. Também pode usar o adubo proveniente dos talos. Ou se você também preferir, pode fazer aquela mistura de terra com humus que já comentamos em outras aulas.
Então, eu vou colocar mais um pouco de terra. Então, você pode colocar terra até mais ou menos aqui. Então, pronto, está finalizada essa parte. A próxima parte é colocar a semente da pimenta dedo de moça. Finalizada essa parte, agora nós vamos colocar a semente da pimenta dedo de moça. Você pode colocar algumas sementes, quantas você quiser. À medida que germinar, você pode passar para vasos maiores, ou passar para outros vasos. Então, você pode colocar algumas sementes. E à medida também que regar, a terra vai abaixar. Então, também é importante regar para que a semente possa germinar. Então, finalizada essa parte de colocar a semente, a etapa final é cobrir a semente com uma fina camada de terra. Você pode deixar o seu vaso em um local que tenha sol. E está finalizado o plantio. Então, é sempre importante regar com certa frequência. E esperamos que ver o resultado logo. Após fazer o plantio no vaso, sempre ajuda, conforme já comentamos em outras aulas, identificar com o auxílio de uma fita crepe as sementes que tem no vaso. Isso facilita uma organização. Neste caso, o vaso está identificado com o nome da planta pimento dedo de moça que fizemos o plantio nesta aula. Se você preferir, pode também colocar na fita crepe o mês ou a data que foi realizado o plantio. Aqui temos a terra utilizada na sementeira. A sementeira, que foi tema de uma das nossas aulas, é um outro tipo de plantio que podemos fazer utilizando a forma de gelo. Então, só para reforçar, é aquela forma de gelo que você não usa mais. Então, esta terra é proveniente dos talos, como por exemplo o talo da salsinha. É o lixo da cozinha que iria para o lixo comum, só que aqui ele foi transformado em adubo. Então, você pode utilizar esta terra para colocar na sementeira, ou se preferir, pode fazer a mistura de terra que já comentamos em uma outra aula. Ou seja, 1/3 de terra, 1/3 de humus, e se você tiver areia, 1/3 de areia também. Aqui temos a sementeira. O plantio em sementeira foi tema de uma das nossas aulas, reforçando que podemos utilizar no plantio em sementeira aquela forma de gelo que não tem mais uso. O plantio em sementeira também pode ser utilizado com as sementes da pimenta. Aqui os materiais necessários para fazer o plantio em sementeira. Então, temos a terra adubada, a semente da pimenta, a pá para auxiliar a colocar a terra na forma de gelo e a forma de gelo. Então, o primeiro passo do plantio em sementeira é colocar, com o auxílio de uma pá, a terra adubada em cada um dos espaços da forma de gelo. Então, aqui nesta foto, alguns dos espaços já foram preenchidos com a terra. Então, você pode continuar colocando terra até preencher toda a forma de gelo, conforme mostra esta foto. E o próximo passo é colocar a semente da pimenta em cada um desses espaços. Então, nesta foto, temos a semente da pimenta. E aqui a semente da pimenta já está sendo colocada em cada um desses espaços.
Aqui nessa foto vocês podem verificar que alguns dos espaços já estão com a semente da pimenta. E nesta foto, todos os espaços já têm a semente da pimenta. Então, assim que colocar a semente da pimenta em todos os espaços, a próxima etapa é cobrir com uma fina camada de terra a semente da pimenta. Então você faz isso em todos os espaços. E aqui o plantio em sementeira já está pronto. Então é importante colocar a sementeira no sol. Você pode dar uma regada, mas sem ser em excesso. E é só aguardar o resultado. Se você preferir também, pode identificar com o auxílio de uma fita crepe a semente utilizada nesta aula foi a semente da pimenta. Então, com essas dicas, é só aguardar o resultado. Assim que a semente da pimenta germinar, você pode passar para um outro espaço maior, para que ela tenha um espaço maior para se desenvolver. Nesta foto, a sementeira contém as sementes da pimenta. Então, só para reforçar, é importante identificar a sementeira com o auxílio de uma fita crepe, conforme mostra esta foto. Nesta aula, falamos sobre mais uma planta que podemos cultivar em um pequeno espaço. Falamos sobre a pimenta. Vimos que existe uma variedade de pimentas, a pimenta dedo de moça, a pimenta malagueta, entre outros tipos de pimentas. Também podemos plantar a semente da pimenta em um vaso e também através da sementeira. Então é sempre importante, quando germinar, né, a sua muda, regar. E eu espero que vocês aproveitem bastante essa planta que pode ser cultivada em pequeno espaço, que é a pimenta. Um abraço e até uma próxima aula.